Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário Culturismo. O Arnold acabou, mas a cobertura do Arnold não terminou. A gente tem muito o que falar ainda, tem análises, tem comentários, tem opiniões, muita coisa para ser falada ainda nessa semana. Então não percam, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva. Se já é inscrito, liga o sininho para ser notificado, porque tem muito vídeo legal saindo. O assunto de hoje, Rafael Brandão. Muita gente no canal me pediu, muitos comentários pedindo o vídeo do Brandão, perguntando se foi justo ou não. Muita gente falou que ele devia ir para Classic, porque ouviu falar isso aí. Vamos esclarecer tudo isso nesse vídeo agora. Vamos lá. Muitas perguntas foram feitas. A primeira pergunta foi, ele errou no carbo? Ele errou no carb-up? Ele estava muito seco, parece que ele murchou. Eu discordo, eu acho que ele fez tudo certo, a finalização foi boa, ele chegou bem seco, ele conseguiu se manter bem, murchou um pouquinho, murchou, mas vai sempre acontecer. Nem sempre é tão simples assim fazer uma finalização, nem sempre é tão simples assim se manter cheio ao longo de todo o show. Esse é um processo, ele e o Chris vão se acertando com isso, em breve também vai ser cada vez mais refinado isso aí. O grande negócio é, eu prefiro ver um atleta chegando um pouco bem mais seco como ele chegou, com o rosto fundo, bem seco, com cortes profundos, sem água sobre a pele, e ficar um pouco mais murcho ao longo do show, do que ver um cara muito cheio e liso e retido, estourado, como foi o caso do Josh Lenartovich. Então, acho que sobre isso aí não tem problema nenhum. A outra pergunta, foi justo ele ficar em sétimo lugar? Foi justo, pessoal, foi justo. A gente tem que deixar um pouco a paixão de lado. Eu adoro o Rafael Brandão, é um cara que sempre me tratou muito bem, é um amigo meu, um cara muito gente boa. A gente torce por ele, obviamente, mas na hora de fazer uma análise profissional, de ser profissional e trazer para você a informação de uma maneira bem profissional e imparcial, foi merecido, era o lugar que ele estava. Se ele tivesse ficado em oitavo, não seria injusto. Se ele tivesse ficado em sexto, na frente do Kuklo, também não seria injusto, seria totalmente justificável. Mas eu acho que o lugar que ele mais se encaixaria ali mesmo era a sétima colocação, não tem discussão sobre isso. É uma excelente colocação, ele também ficou muito feliz com isso. Foi justo, não mudaria muito ficar em oitavo, ficar em sexto, também estaria ali no bolo, foi bem legal. Ele tem um físico muito bonito, muito estético, mas ele falta ainda um pouco de volume para ele enfrentar esses caras com físicos maiores. O físico dele tem um... Eu vou falar sobre isso já na hora de falar sobre se ele deve virar Classic Physique ou não, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Ter ficado na sétima colocação é o fim do mundo? De maneira nenhuma, não é o fim do mundo. Tem até alguns casos, eu separei 3 atletas que ficaram em sétimo lugar no seu primeiro Arnold. Do Victor Martinez eu não tenho as estatísticas oficiais, eu não encontrei nenhum site oficial com informações, mas eu tenho dados extraoficiais aqui. Então ele virou Pro em 2000, competiu o primeiro Arnold dele em 2002, ficou em 13º, provavelmente foi o último colocado. Primeira vitória dele veio um ano depois, no Night of Champions, em 2003. Aí depois ele competiu de novo no Arnold Classic em 2005, ficou em 7º lugar. E ele só foi vencer o Arnold em 2007. Então pessoal, o primeiro Arnold do Victor Martinez foi em 2002, ele só foi vencer o Arnold em 2007, 5 anos depois. Mesmo caso do Brandão, um cara que virou Pro, jovem, que tem belas linhas, tem uma excelente estrutura, mas precisava de mais volume e mais maturidade. O Victor foi conquistando isso ao longo dos anos, aos poucos, até que ele chegou em 2007, venceu o Arnold de maneira incontestável e deveria ter vencido o Olímpia naquele ano. Então ele foi em 5 anos de um físico que estava ficando em último no Arnold praticamente, para um físico campeão de Olímpia praticamente. E isso dá um pouco de motivação para a gente pensar que o Brandão também vai poder seguir esse caminho. O segundo cara é o Brandon Curry. Do Brandon Curry eu tenho dados oficiais, que é uma matéria da revista Muscle and Fitness. O Brandon Curry, vejam só, o primeiro Arnold dele está aqui, ó, 2012, Arnold Ohio, 7º lugar. Mesma coisa que o Brandão. Primeira vitória dele veio um ano depois, 2013, no Brasil, no Arnold Classic Brasil, mais de um ano depois. Aí ele competiu novamente o Arnold Classic Ohio em 2014, ficou em 8º lugar, quer dizer, perdeu uma colocação. E só foi vencer o Arnold em 2019. Então, imagine só, o Brandon Curry, primeiro Arnold dele, 2012. Primeira vitória no Arnold, 2019, demorou 7 anos. Mais um cara, mesma história do Brandão. Cara jovem,
com belas linhas, com um belo shape, que precisava de volume. E ele foi conquistando aos poucos, paciência. Chegou a hora dele. Hoje o Brandon Curry é um cara que ganhou o Arnold e é um dos favoritos da Olímpia. Então, pessoal, a gente vai vendo que nem sempre é tão ruim assim uma colocação dessa, e o começo de carreira também nunca é fácil para ninguém. Vamos continuar? O último cara que a gente vai falar, que também teve um começo complicado no Arnold, é o Dexter Jackson. Aqui a gente pega imagens oficiais do site dele. O Dexter Jackson, olha só, ele virou profissional. Ele virou profissional em 98, competiu o primeiro Arnold em 99, ficando em 7º lugar também. Então, para quem curte coincidência, quem curte número, a primeira vitória do Dexter foi acontecer em 2002. Cadê? Aqui, no Grand Prix da Inglaterra. Então foram 3 anos aí, desde o primeiro show profissional até a primeira vitória profissional. E aí ele começou a vencer e tudo mais. O primeiro Arnold que ele ganhou foi em 2005. Então ele demorou 6 anos. Levou 6 anos o Dexter Jackson a ganhar o primeiro Arnold. E o Dexter Jackson, mesma história. Era um cara que virou pro novo, que tinha belas linhas, que faltava volume. Aos pouquinhos ele foi adicionando volume, até que em 2005, 6 anos depois, ganhou o Arnold. E depois ele começou a ganhar. É o cara que mais ganhou Arnold Classic Ohio na história, 5 Arnolds. Ganhou o Mr. Olympia em 2008. E é o cara com mais vitórias na FBB, sem ter muita chance de ser ultrapassado tão já. Só que, diferente do Brandão, o Dexter era o seguinte: ninguém punha fé no Dexter, porque ele virou pro com 60 e poucos quilos, 65, alguma coisa assim. Ele era muito pequenininho, ele tem estrutura óssea pequena, ninguém acreditava que ele fosse, por melhor que fossem as linhas dele, que ele fosse virar um grande pro, um grande vencedor. E ele, com paciência, foi colocando o músculo no lugar certo, treinando com inteligência, nunca se lesionou, e chegou onde chegou. Então, tudo isso aí mostra pra gente, faz a gente ver que o Brandão tem muito potencial, tem muito futuro, porque o Brandão tem uma estrutura óssea muito boa, e isso puxa a gente para o próximo assunto, que é: ele deveria virar Classic Physique? E a resposta é um retumbante não, ele não deveria virar Classic Physique. Apesar de muita gente dizer isso hoje, já ouvi árbitro do Olímpia falar isso, o Rich Gaspari falou isso, disseram para mim que o pessoal que narrou o Olímpia também falou isso. Eu não discordo que hoje ele tem um físico que se parece muito com os físicos clássicos, mas tem um motivo para isso. E tem um problema nisso. Vamos ver aqui o Brandão. O maior problema do Brandão para ele não virar Classic é que ele não bateria o peso. Ele tem uma altura e ele tem um peso já de músculo que não permite que ele bata o peso da Classic. E o Brandão, ele sempre foi o sonho dele competir na Open. Ele cresceu vendo os caras da Open. Então ele não vai abrir mão desse sonho, ele não pretende ir para Classic. E eu apoio ele nessa decisão. Aqui, veja só, o Brandão sozinho é sempre muito bonito, um físico muito bom, muito estético. As costas estão melhorando, a gente vê cortes, vê definição. A gente já viu atletas cujos dorsais não eram um ponto forte e depois se tornaram. Eu acredito que o Brandão vai ser um desses caras no futuro. Do jeito que ele treina e do jeito que ele leva tudo, a gente vai ver esses dorsais muito maiores e muito melhores. Aqui ele de frente, olha só a cara dele, na cara de caveira. É um físico muito bonito, tem uma linha bonita. O grande problema é que próximo dos outros, vejam só, perto do Luke Sandel, ele estava pequeno. A estrutura óssea dele não é pequena, então a gente percebe que é o seguinte: a largura de ombro e estatura, altura, ele é um cara tão largo quanto todo mundo aqui e até um pouco mais alto que esse pessoal daqui. Então a estrutura óssea dele é grande e é melhor que a de quase todo mundo aqui. A estrutura dele, vamos ver uma próxima foto? Olha só, a estrutura dele é melhor que a do Royley, porque ele é mais alto e é tão largo quanto. A estrutura dele é melhor que a do Steve Kuklo. A estrutura dele é melhor que a do Josh Lenartovich, porque ele tem a cintura bem mais estreita e é tão largo quanto. É melhor que a do Bonac. Ele tem uma estrutura muito bonita, um físico muito bonito. Mas a gente percebe perto dos outros que falta o volume, ele fica pequeno. Ele é o único cara seco, bem seco, a gente vê pelo rosto. Ninguém no show estava tão seco quanto ele. E aqui a gente vê os caras com o rosto mais arredondado. Só o dele estava cravado, estava fundo. Ele era o cara mais seco, com menos água no show todo. Mas falta o volume necessário perto desses mamutes aqui.
E olha só, aqui na pose semi-relaxado, pode ser que a foto também não foi tão propícia para ele, que estava com o braço mais baixo, mas a gente vê que em questão de estrutura, de largura, ele é largo, ele é mais alto, tão alto quanto os maiores, mas realmente ele não é tão grande quanto os caras. E essa falta de volume, olha só que pose bonita. Essa falta de volume num frame tão grande dá uma impressão de físico incompleto. Esse é o problema do Brandão atualmente. É isso que o Brandão tem que ultrapassar. Mas ele sabe disso. E a única forma de passar esse problema, de eliminar esse problema, é acumular mais músculo. Que ele está fazendo lentamente, que é o certo. Então a gente tem que ter essa paciência. Hoje ele parece um Classic porque ele tem uma estrutura muito grande, tem muito volume, mas não é tanto volume assim para encher essa estrutura. Então dá esse aspecto de Classic perto dos caras da Open. Mas a estrutura precisa encher e a gente viu que Victor Martinez conseguiu, Brandon Curry conseguiu, Dexter Jackson conseguiu, ele também vai conseguir. Ele é novo, ele é inteligente, ele tem um bom coach, ele tem uma empresa por trás dele que está dando todo o apoio e que não apressa. Então, pessoal, respondendo todas as perguntas, ele não errou no Arnold, ele mereceu a 7ª colocação, ele não deveria ir à Classic e a gente tem que ter paciência. Ao longo dos anos, daqui 2, 3 anos, 4 anos, a gente vai ver esse cara muito maior, mantendo as linhas e conquistando vitórias, brigando por títulos em shows como esse. É só ter paciência, é só aguardar. Eu sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui e até a próxima.